Você não sabe como publicar o seu artigo científico em revistas internacionais? Depois da vinheta, você vai descobrir qual é o segredo por trás das publicações em revistas internacionais. Não saia daí. Então, aqui são alguns exemplos de artigos que alunas minhas da mentoria já conseguiram publicar, tá? Aqui foi um artigo publicado na revista Food Chemistry, uma revista de Qualis, A1 e fator de impacto 9.2. Aqui é um artigo de outra aluna minha, é uma revista Fator de Impacto 4 e Qualis A3. Desculpa. E aqui é o artigo de outra aluna de uma revista de Fator de Impacto 3 e Qualis A1. Eu tenho 63 artigos publicados em revistas internacionais, então eu sei muito bem jogar esse jogo da publicação. E hoje eu quero compartilhar com você quais são, né, os segredos para que você também consiga publicar o seu trabalho em revistas internacionais. E o primeiro segredo, ele passa pelo que eu chamo de regra do 1. O que é a regra do 1? Um artigo, ele tem que ser igual a uma história, certo? Um artigo é igual a uma história. Por quê? Na nossa dissertação, na nossa tese, por exemplo, é natural que a gente escreva, né, 2, 3, 4 capítulos, né, às vezes até com histórias um pouco diferentes. Para artigo, não. No artigo você só pode contar uma história. Então, no artigo você só pode ter um tema, uma pergunta de pesquisa, né, que vai ser originada da lacuna, ou seja, do que falta ser estudado na sua área sobre aquele assunto. Um objetivo geral. Para artigo você não precisa ter objetivo específico. Métodos para responder este objetivo, tá? É interessante que você já saiba qual é a revista que você quer publicar antes mesmo de começar a escrever o artigo. Por quê? Porque você vai ter a oportunidade de olhar artigos daquela revista, ter insights de como aqueles artigos são desenvolvidos, são escritos, para que você consiga planejar muito bem a escrita e o desenvolvimento do seu trabalho, tá? E é importante que você analise também qual é o escopo, qual é o fator de impacto, qual é o qualis, qual é a taxa de publicação dessas revistas. O que é o escopo? O escopo é o interesse da revista. Por exemplo, a revista Capricho ela é uma revista de fofoca. Então, o escopo é qualquer fofoca que estiver acontecendo, ela vai publicar. Se eu quiser publicar um artigo científico de desenvolvimento de um controle, por exemplo, ela não vai querer publicar, porque isso não é fofoca, isso é pesquisa científica, tá? Então, o escopo é isso, é o interesse da revista. O fator de impacto, né, é um cálculo, né, que é feito para saber, com base no número de citações, para saber qual é o impacto daquela revista. Ou seja, quanto mais os artigos daquela revista são lidos e são citados em outros artigos, vai aumentar o fator de impacto da revista. O QALYS é um cálculo que é feito também com base no fator de impacto e vai medir a qualidade dos trabalhos. Ele é um cálculo, né, que só vale aqui no Brasil, certo? Só para medir a qualidade das produções científicas brasileiras. E a taxa de publicação é importante, por quê? Porque as revistas elas cobram muito caro, principalmente as revistas internacionais. Para você ter uma ideia, o artigo do meu doutorado, que foi publicado em 2017, a gente pagou R$ 6.000. Então, hoje, isso já é muito mais caro por causa da moeda, né, do valor de câmbio, etc. Então, muitas vezes a gente não tem recurso para pagar, não é justo que a gente pague do bolso, isso tem que ser pago com recurso de pesquisa. E aqui no Brasil a gente não tem muito recurso para isso, tá? Então, às vezes acontece da gente dividir, eu, por exemplo, já dividi taxa de publicação, tá? No exterior existe muita taxa para isso, então ninguém tira do bolso, né? Os próprios projetos já têm a previsão de publicação. Então, como a gente não tem recurso para pagar, a gente precisa de formas, né? Então, o que eu escolho? Eu sempre escolho revistas que não cobram para publicar ou que fazem o que chamam de subscription, né? Subscrição, ou seja, você publica o artigo, mas ele não vai ficar disponível para os leitores de forma gratuita. Mas aqui no Brasil, o Brasil paga o periódicos CAPES, né? Nós temos, na verdade, periódicos CAPES, onde o Brasil paga a assinatura de uma série de revistas, então, através da lei, a gente consegue ter acesso aos artigos. Então, tudo bem você, né, publicar um artigo de acesso restrito, porque depois você vai ter acesso via periódicos CAPES para a maioria dos artigos. Então, eu sempre avalio também a questão da taxa de publicação. Então, assim, avalie atentamente a literatura científica. Para quê? Para encontrar a lacuna de pesquisa, ou seja, o que falta ser estudado. Porque é isso que torna o seu trabalho original, o seu trabalho inédito, tá? E é isso que, na verdade, as revistas buscam no seu artigo científico. Qual é o fator novidade? E não, isso não quer dizer que todo trabalho tem que ter, ai meu Deus, a maior novidade do mundo. Não é isso. Às vezes é um olhar, é uma abordagem diferente, que é uma abordagem nova, tá? É um método diferente que você usa, que já traz ali uma abordagem nova para o trabalho, certo?
Até porque as revistas elas não querem publicar mais do mesmo, tá? E outra coisa importante que você tenha em mente também, um tema com impacto internacional. E aí você vai dizer, ah, Paula, mas eu fiz a minha pesquisa analisando a água da cachoeira da Chapada Diamantina. Isso muito específico, é muito regional, tá? Mas e qualidade da água não é um tema internacional? Então, tudo é o jeito que você conta a história da pesquisa, tá? Então, apesar da sua pesquisa ter sido feita, né, em uma esfera local, tá? Mas se você chama a atenção para aspectos mundiais, certo? Que aquele tema abrange, você já consegue ter um impacto, né? E publicar em uma revista internacional. Então, tudo é o jeito que você conta a história do seu trabalho. Outra coisa importante é você pensar, né? Onde quer publicar desde o início, para que você consiga se planejar, você consiga ter a oportunidade de ler artigos daquela revista, para pegar insights de escrita, de estrutura, de organização, de como que as coisas acontecem nos artigos publicados ali. Isso aumenta a chance de você publicar. Paulo, isso é garantia de que eu vou publicar de primeira? Não, mas aumenta a chance de você publicar naquela revista, aumenta a chance de você não ter um não de cara, de vir uma correção, de você fazer e conseguir publicar. Ou até de vir um não, mas que vai ter já o artigo uma boa qualidade para ser publicado em uma outra revista, tá? Então é muito interessante que você escolha a revista antes. Até porque as revistas elas querem originalidade para citar o artigo, tá? Então, outra coisa que eu gosto de recomendar é que vocês façam um outline. O que é um outline? É um rascunho, é como se fosse um esqueleto do artigo. É você montar ali um PowerPoint com o título, tá? Do seu artigo, com cada método que você vai analisar. Como é que você imagina que vai ser cada resultado? Paula, mas eu ainda não tenho resultado. Coloca o resultado de outro artigo, um resultado falso, coloca ali uma tarja vermelha bem grandona, fake, falso, para você saber que aquilo não é o seu resultado, mas que à medida que você vai fazendo a coleta de dados, que você vai substituindo aqueles dados falsos pelos dados reais e você vai construindo o seu artigo dessa forma, tá? Então isso é muito interessante também na publicação de artigo, né? Por exemplo, eu fiz doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, a gente fazia muito essa questão da outline lá. Outra coisa, escreva e publique seu artigo em inglês. Por quê? Porque o inglês é a língua internacional da ciência, tá? Isso é fato. E mesmo aqui no Brasil, as revistas já estão publicando em inglês, justamente pelo fato do inglês ser a língua internacional da ciência, para você aumentar a visibilidade do seu trabalho, a chance dele ser citado, as revistas aumentarem de fator de impacto, aumentarem de quais, tá? Então, se puder, já escreva direto em inglês. Ou use ferramentas como o Google Tradutor para revisar o inglês, como para traduzir, na verdade, né? Como o Grammarly para revisar o inglês. Na hora de escolher a revista, observe criteriosamente, né? Qual é o interesse da revista, ou seja, o escopo, qual é o fator de impacto. Então, normalmente, o fator de impacto maior que 1, 2, 3 já é ótimo, certo? O qualis, né? Então, verifique lá no qualis, sucupira, se aquela revista ela tem qualis, isso é importante para ser uma revista que vai ser aceita pelo seu programa de pós-graduação. Afinal de contas, muitas vezes você publica o artigo porque o programa exige para te dar o título de mestre ou doutor, não é verdade? Observe, e aí, nesse caso, os programas de pós-graduação, eles vão aceitar apenas artigos de qualis A1, A2, A3, A4, no máximo B1 e B2. Então, por isso a importância de você analisar o qualis, tá? A taxa, né? Se o grupo vai ter recurso para pagar ou não, se vão dividir, se você vai mandar naquele acesso restrito que não precisa pagar. Outra coisa muito importante, não publique o seu artigo em revistas predatórias, senão você vai se queimar. Paula, mas o que é uma revista predatória? São aquelas revistas que cobram para publicar. Aí você vai dizer, mas tem revistas sérias, né, maravilhosas, com fator de impacto altíssimo, que cobram para publicar. Sim, esse é o padrão da ciência. Só que existem aquelas revistas predatórias que não fazem o que a gente chama de revisão por pares, ou seja, não tem avaliadores ali, expertise no assunto, que vão avaliar o trabalho. Você paga, né? A revista normalmente te convida, você paga e ela já aceita de cara, sem nenhum critério. E às vezes o seu artigo estava bom, tinha chance de ser publicado em uma boa revista, tá? Então não queima o seu artigo em revista predatória. Se você não é um professor muito expert na área, duvide de e-mails que vão chegar na sua caixa de entrada assim. Publique o seu artigo na nossa revista, tá? Só professores muito renomados aqui recebem convites para publicação. Então, nós, réis mortais, não recebemos normalmente convites para publicação. Então, isso é normalmente início de revista predatória. Saia dessa. Primeira vez que isso aconteceu comigo, eu estava no mestrado. Eu fiquei com um susto, né? Meu Deus, uma revista me convidando para publicar, mas eu não sou ninguém, né? E aí, o meu orientador me explicou essa questão das revistas predatórias. Então, tenha muito cuidado com isso, certo? Outra coisa, conheça as normas da revista, né? Antes de escrever, leia a norma, veja qual é a estrutura, quantas palavras, quantas figuras, quantas tabelas podem entrar no seu artigo, tá?
Até porque se o seu artigo ele estiver fora das normas, ele vai ser rejeitado imediatamente. Veja artigos da revista para você fazer, né, um trabalho parecido, né, usar uma persuasão parecida, usar uma estrutura parecida. Então, ler trabalhos daquela revista dão muitas ideias para o seu artigo, certo? Então, é muito importante ler esses trabalhos. Outra coisa, escreva de forma simples e direta. Escrever bem não é sobre escrever palavras difíceis, é sobre escrever de forma simples e direta, fazendo o que eu sempre chamo de exercício de empatia, de se colocar no lugar do leitor. Será que o leitor vai entender o que eu escrevi aqui, tá? Então se pergunte, por que que o meu artigo é importante, né? Por que que alguém iria ler esse artigo? De que forma ele contribui para a área? Esse resumo, ele está bem escrito, ele está claro, né? Essa introdução está convincente, eu conto direitinho o contexto da pesquisa, o que é que já foi feito para resolver esse problema, qual é o tamanho do problema, né? Qual é a lacuna, qual é a pergunta de pesquisa, qual é o objetivo geral, tudo isso tem que estar na sua introdução, tá? A discussão é clara, você responde a pergunta de pesquisa, você explica os resultados, você mostra as limitações do trabalho que abrem oportunidades para futuras pesquisas, ou seja, novas lacunas, tudo isso tem que estar lá no seu artigo, tá? Bons artigos têm isso. Pode ler, pode observar, tá? E eu tenho, né, um treinamento chamado DAC, né, Dominando Artigos Científicos, onde eu te ensino desde o zero até você chegar na publicação do seu artigo, tá? Então você pode sair do zero, né? Ou você às vezes já tem uma dissertação, uma tese, e quer extrair os artigos a partir desse trabalho, eu também te ensino lá no DAC, certo? Outra coisa que é muito importante, escreva um cover letter convincente. O que é um cover letter? É uma carta de apresentação. E a primeira vez que eu vi esse termo, eu comecei a chorar, porque eu disse, meu Deus, o que é uma cover letter? E aí eu coloquei no Google Tradutor e tinha lá, carta de apresentação. E eu, sim, mas o que é que isso significa? Qual é o teor de informações que tem que ter nessa carta? Né? E aí eu comecei a chorar, eu era uma pessoa chorona na graduação ainda, né? Não sabia fazer as coisas, ficava desesperada, morria de medo de fazer tudo errado. Então, liguei para um professor, ele me mandou ali um modelo. Então, dentro do DAC, eu deixo modelos de uma boa cover letter, que já foi validado, né? Uma cover letter que eu já mandei para muitos desses meus 63 artigos publicados, tá? Então, a função da cover letter é convencer o editor de que o seu artigo ele é pelo menos digno de avaliação. Porque se você convencer nessa primeira impressão, né, ele vai mandar o seu artigo para a próxima fase, que é a fase de avaliação pelos revisores. E aí, se os revisores sugerirem, pode ser que o editor aceite a publicação. Então, esse é o jogo da publicação. Paulo, o que é que mais importa? Quantidade ou qualidade? É melhor eu ter muitos artigos ou eu ter poucos artigos, mas em revistas melhores? Essa é uma pergunta muito comum, né? E você tem que entender que o ato de publicar um artigo científico é você tornar público dados para a comunidade científica, né? Ciência é sobre compartilhar. Os pesquisadores têm o dever de publicar. Então, é melhor que você publique menos, mas que você publique com a maior qualidade, ou seja, em revistas de bom fator de impacto, que vão ser trabalhos citáveis. E por que que é melhor publicar trabalhos, né, de maior qualidade? Porque eles vão ser um artigo A1, A2, né, com fator de impacto maior que 2, 3, 4. E isso vai pontuar melhor nos baremas que você for precisar, por exemplo, em um concurso, em um processo seletivo, tá? Então, de que adianta você ter 30 artigos, todos eles são de revista C. Nenhum vai pontuar no barema de seleção, por exemplo, certo? Então, você precisa ter isso em mente. E isso ninguém te fala, né? E aí eu quero, né, saber o que é que você quer ver no próximo vídeo, tá? Sabe o que é que você quer ver no nosso próximo vídeo aqui da nossa série de escrita científica? Conta aqui nos comentários para mim. Compartilhe também, né, esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, com seus colegas de mestrado, seus colegas de doutorado, para que a gente possa aumentar a nossa comunidade aqui da CGPHD, né, levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível, tá? E aproveite também para se inscrever no canal, para receber mais conteúdos maravilhosos como esse que vão te ajudar na sua jornada da pós-graduação. E se você quer conhecer o Dominando Artigos Científicos, eu vou deixar o link dele aqui na descrição deste vídeo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!